Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Raul Aguiar, hoje presidente da Comissão de Direito do Trabalho. Estamos inaugurando aqui com muita alegria, com muito orgulho, uma nova era na questão da capacitação da advocacia trabalhista. Estamos inaugurando o nosso programa de capacitação continuada da advocacia trabalhista através deste programa que é o TVCDT. Será um programa mensal que trará conteúdo jurídico para vocês, capacitação, momentos enriquecedores, trazendo sempre convidados especiais. No programa de hoje, nesse programa inaugural, nesse dia tão feliz, estou aqui com o meu amigo Daniel Aguiar, vice-presidente da Comissão de Direito do Trabalho, e com o nosso convidado mais do que especial, Dr. Raimundo Dias Neto, magistrado, juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, especialista em Direito e Processo do Trabalho, mestre em Filosofia, múltiplas habilidades, um homem realmente destacado na sua função, exerce esse papel de magistrado com muito primor, com muita técnica, e veio aqui contribuir conosco, falando um pouco da questão dos riscos psicossociais no ambiente de trabalho e nas recentes alterações normativas aplicáveis à espécie. Então, sejam bem-vindos a esse programa e é realmente um motivo de grande alegria para nós. Daniel, o que você tem a dizer? Só agradecer pelo convite do meu amigo, o presidente da Comissão de Direito do Trabalho, Dr. Raul Aguiar. É um prazer estar aqui do lado do Dr. Raimundo Neto e espero que todos que estejam aí assistindo, possam absorver os pensamentos aqui da gente, os ensinamentos do Dr. Raimundo e colocar em prática aí nessa novidade, que já existia, mas que vai ser muito importante, acredito, no decorrer do próximo ano. Doutor Neto, seja muito bem-vindo. Olá, em primeiro lugar quero agradecer o convite que me foi feito pela Comissão de Direito do Trabalho, pelo Dr. Raul, Dr. Daniel, é uma satisfação estar nesse primeiro programa, muito obrigado, muito honrado, e participando desse programa que se inicia de formação da advocacia trabalhista, acho uma iniciativa maravilhosa, principalmente para os novos advogados, e também para os colegas mais experientes que interessados em se atualizarem com as novas. Nós estamos vivendo um tempo de muita ebulição legislativa, de muitos temas, mudanças jurisprudenciais, no TST, e a gente não tem outra saída a não ser realmente estudar, debater, se encontrar, participar de eventos e iniciativas como essa. Muito obrigado. Doutor Raimundo Neto, inicialmente eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente, que você contasse para o nosso telespectador, para as pessoas que nos assistem, como é que funciona o programa Trabalho Seguro do TRT. Nós temos conhecimento que o senhor está à frente ali, coordenando os trabalhos. Como é que funciona esse programa, qual é a linha de atuação dele, para que as pessoas entendam como o TRT tem se preocupado com essa temática e como é que ele tem atuado efetivamente. Pronto. O Programa Trabalho Seguro é um programa do Superior Tribunal do Trabalho, o TST, é um programa nacional, ele está instalado no âmbito do TST como coordenador geral e também em todos os tribunais regionais. E do ponto de vista administrativo, nos regionais é sempre designado um juiz de primeiro grau e um desembargador para gerir o programa, para ser gestor do programa. E aqui no Tribunal do Trabalho atualmente é a desembargadora Regina Gláucia, e eu, somos nós dois que somos os gestores atuais do Programa Trabalho Seguro. E o objetivo do Programa Trabalho Seguro, doutor Raul, é exatamente nós trabalharmos com a prevenção. Então, é esse contato com as instituições. Nós formamos um grupo que a gente chama de GTRIM, é um grupo interinstitucional, coordenado pelo Tribunal do Trabalho, pela gestão do Programa Trabalho Seguro, em que participam a OAB, e participam sindicatos, patronal de trabalhadores, instituição de ensino superior, empresas públicas, empresas privadas, Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho. É uma espécie de força-tarefa que a gente se encontra, se reúne e elabora um programa que a gente possa trabalhar dentro da sociedade, dentro do mundo do direito do trabalho, levando essas bandeiras da prevenção de doenças e acidentes de trabalho,
Então, hoje mesmo pela manhã, fizemos uma visita institucional a uma grande indústria aqui no Ceará, com palestras para lideranças, com quase 200 pessoas, uma empresa grande, que ali a gente tratamos exatamente desse tema, dos riscos psicossociais. Temos feito isso desde 2023, quando eu e a doutora Regina assumimos a gestão. Anteriormente, já o programa era gerido pelo doutor Franzé, né, e o doutor Rebonato, uma dupla muito dinâmica, que fizeram muitas ações de prevenção de doença e acidente de trabalho. E atualmente a gente tem focado também no interior do estado, sabe, doutor Raul? Levando essas bandeiras nas cidades mais importantes, assim, cidade polo, como Sobral, como Juazeiro, né? E procurando descentralizar esses encontros de formação. E o programa Trabalho Seguro trabalha exatamente nossas ações, palestras, seminários, entrevistas, artigos, onde a gente, onde nos chamam, como agora, né, como nesse momento aqui, para a gente discutir esses temas, porque o grande objetivo é a gente evitar conflitos. Quanto mais a gente disseminar essa cultura da prevenção, melhor. Esse é o espírito do programa Trabalho Seguro. Então, pode-se dizer que o programa Trabalho Seguro ele tem um viés eminentemente pedagógico, por assim dizer. Educacional, né? Digamos assim, educacional, né? De prevenção, né? De conscientização, né? De chamar atenção, com o fim também de se evitar litígios, né? De que as coisas possam se resolver no âmbito dentro das empresas, no âmbito corporativo, com a participação dos sindicatos, enfim, é isso. Difundir, né, a legislação, né, aquilo que se aplica, né, a essa questão. Alertar para a importância do cumprimento das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, porque quando isso é feito, nós vamos estar evitando problemas, né? Estamos evitando acidentes, evitando doenças, e isso evita também, contribui com a diminuição da litigiosidade, né? Que é o que a gente objetiva. Eu vejo muito isso, que a questão da falta de conhecimento, às vezes, atrapalha um pouco, né? E quando há essa interlocução interinstitucional, vamos assim dizer, né? Há uma facilidade, né? Há um diálogo que leva para esse caminho da prevenção. Sem dúvidas, eu acho que é um caminho eficaz. Quanto mais a gente debate, né? Mais ideias surgem, mais caminhos, mais alternativas. E nesse contexto, a advocacia tem um papel fundamental, né? Porque a questão da advocacia preventiva, assessoria jurídica empresarial, né? Assessoria jurídica de sindicatos. Então, assim, a participação da advocacia, que inclusive a OAB é nossa parceira, né? Nessas ações, nesses eventos de prevenção. Então, a participação da advocacia, dos advogados lá na ponta, na assessoria, é fundamental a levantar essa bandeira da prevenção, né? Sem dúvidas. Eu não sei na tua experiência, Daniel, mas eu vejo o papel da assessoria jurídica como ele é relevante, porque às vezes a empresa, principalmente, acaba cometendo um erro por falta de orientação jurídica, por falta mesmo de um profissional que diga, olha, o caminho é esse, isso aqui pode, isso aqui não pode, a legislação diz isso, vamos implementar isso aqui, o que a gente tem feito para evitar um problema lá na frente. Eu digo mais, vai além da advocacia, né? Eu percebo que nos seminários, que até o TST faz, do programa, tem muita gente de RH também, né? Que participa. E, querendo ou não, eles são a linha de frente, né? Eles que recebem aquela ligação da denúncia, eles que marcam as reuniões. Então, o RH, eu vejo eles muito presentes, né? Nesses seminários. Eu vejo assim que a advocacia, nessa perspectiva da consultoria, ela vive nessa busca pela mudança da cultura das empresas, né? Trazer essas empresas para essa realidade, para a necessidade de uma mudança de comportamento, para evitar alguns problemas, alguns transtornos, né? Então, quantos litígios poderiam ser evitados, né? O doutor Neto vai falar mais adiante aí da enxurrada de ações que envolvem esse tipo de temática. Então, quantos litígios poderiam ser evitados se houvesse uma assessoria jurídica eficaz, efetiva, né? Que atuasse preventivamente, que conseguisse realmente mudar a cultura, implementar ações, né? Política de ações, né? Enfim,
É isso. Doutor Neto, eu queria que o senhor falasse um pouco, já iniciasse falando aí sobre essa questão dos riscos psicossociais, né? O que é isso, né? Esse nome agora que tanto se fala, risco psicossocial. Então, são Pronto, problemas aí emergentes, né? tá certo. Então, pois é, exatamente. Vou seguir aqui na linha dos slides que nós separamos aqui, até para nossos amigos que vão nos assistir, né? Então, nós colocamos aqui riscos psicossociais nas relações de trabalho atuais e a segurança e saúde mental do trabalhador. Então, destacando esses pontos, né, a questão da relevância da atualidade por causa das alterações da NR número 1 do Ministério do Trabalho, né? Isso foi no ano de 2024, início de 2024, com a previsão para entrar em vigor agora em maio de 2025, e para a inclusão da prevenção de riscos psicossociais no plano de gerenciamento de riscos das empresas. No mesmo patamar, no mesmo nível em que as empresas se preocupam com os riscos químicos, riscos físicos, riscos ergonômicos, riscos biológicos. Agora, obrigatoriamente, o plano de gerenciamento de riscos das empresas terá que conter as ações para a prevenção de riscos, eliminação, controle e prevenção de riscos psicossociais. Então, daí a relevância, a atualidade do tema, a urgência do tema, né? Houve uma, digamos assim, do ponto de vista nacional, uma preocupação muito grande do mundo corporativo, empresarial, porque essas alterações da NR1 entrariam em vigor agora em maio, e aí o ministro do Trabalho acabou que cedeu um pouco essa pressão e dilatou o prazo por mais um ano para que as empresas possam se adaptar, porque aí as empresas vão ter que passar por todo um processo de, já que isso vai ser incluso no programa de gerenciamento de riscos, as empresas vão estar sujeitas à fiscalização pelo Ministério do Trabalho e sujeitas a multas por esse vetor, né? Riscos psicossociais. Então, as empresas estão ainda nessa fase de implantação, de adaptação e de alteração dos seus planos de gerenciamento de risco. Daí, isso traz toda uma problemática, né? Porque o que são riscos psicossociais, né? Como trabalhar isso dentro das empresas, quais são os fatores de risco que podem indicar, quais são os sinais que a gente pode identificar dentro de uma empresa que ali está ocorrendo alguma coisa que não está muito bem do ponto de vista de existir ali fatores que contribuem com o adoecimento mental dos trabalhadores, né? Quais são os tipos de patologias que podem estar relacionadas ao trabalho, né? O problema da depressão, da ansiedade, a síndrome de burnout, né? E outras tantas que a gente não vai, obviamente, individualmente explicar aqui, até porque isso seria interessante trazer um médico do trabalho, né? Um psicólogo, uma coisa assim, para tratar mais especificamente sobre esses transtornos. Mas então, a problemática é ver que não é fácil, é uma coisa complexa, é muito complexo, né? E os desafios, né? Qual é o desafio? Qual o papel da empresa? Porque a questão não vai ser só, doutor Raul, doutor Daniel, incluir naquele documento, programa de gerenciamento de riscos, o estudo que é feito, as ações que a empresa pretende fazer. A questão é executar isso, com o fim de eliminar e controlar aqueles riscos que podem desencadear dentro da empresa o adoecimento mental dos seus colaboradores. Dentro dessa perspectiva dos desafios, qual o papel dos sindicatos para atuar nesse campo, a preocupação voltada para essa questão da existência de riscos psicossociais dentro de uma determinada empresas que compõem aquela categoria profissional, e o que os sindicatos dos trabalhadores podem fazer, e o sindicato dos empregadores também, no sentido de auxiliarem os seus associados, as empresas, né, com campanhas de conscientização, com assessoria jurídica, com assessoria médica, com assessoria de psicólogos, para que as empresas possam bem cumprir agora essas exigências legais, certo? Então, acho que a gente podemos avançar. A gente vê que o tema é complexo, né? Aqui trouxemos alguns números assim, muito genéricos. Esses números são números do Ministério da Previdência Social. No ano de 2024, foram 3 milhões e meio de pedido de licença ao INSS de afastamento de trabalhador por várias doenças, não só por doenças relacionadas à
à saúde mental, né? Dentre estas, quase 500.000, nós temos aí 472.328 afastamentos do trabalho por transtornos mentais e comportamentais, que não necessariamente estão relacionados ao trabalho, são problemas de saúde mental, os mais diversos, com as mais diversas causas. E com relação a esse número específico de doença mental ou adoecimento mental decorrente do ambiente do trabalho, causado no ambiente de trabalho ou agravado no ambiente de trabalho, as estatísticas são irrisórias para a Previdência Social, um pouco mais de 1%. Então, o que não corresponde à realidade, existe uma subnotificação muito grande. Dificilmente uma empresa vai incluir no ACAT que o adoecimento mental de um trabalhador foi decorrente do ambiente de trabalho dele. Isso não vai existir, né? Então, assim, nós temos uma subnotificação muito grande e nós não temos números reais com relação ao adoecimento mental. Nós temos na Justiça do Trabalho, nós que militamos na Justiça do Trabalho, contato direto com essas ações em que os trabalhadores vêm, muitas vezes pedindo indenização por danos morais em relação de adoecimento mental, né? Isso, depressão, ansiedade, transtorno de ansiedade, e os mais diversos, síndrome de burnout, né? Que aí no âmbito judicial a gente vai analisar, normalmente é feita uma perícia médica, né, para avaliar o trabalhador, mas nós não temos números ainda. Agora, a partir desse ano, está sendo implantado, foi implantado já agora no primeiro semestre, agora em maio, o Observatório do Trabalho Decente na Justiça do Trabalho, em que nós, as varas do trabalho, as unidades jurisdicionais de todo o país, nós vamos passar a cadastrar, digamos assim, a marcar as ações que envolvem essa temática também. Então, talvez daqui a algum tempo aí, nós tenhamos números, mas números no âmbito judicial. Isso, né? Lá no sistema interno, no sistema interno do TRT, mas que vai estar disponível para consulta pública. Isso é fantástico, sabe? Foi uma iniciativa do Programa Trabalho Seguro Nacional, que hoje é coordenado no âmbito nacional pelo ministro Balazeiro, Alberto Balazeiro, né? Então, foi uma ideia dele e isso está sendo implantado, já foi implantado e nós estamos alimentando o sistema cotidianamente. Dentro dessas mudanças, né, dessas alterações aí normativas, eu fico pensando como é que se daria até o trabalho de fiscalização, né, como é que se identificaria, né, porque é uma coisa que tem assim um viés subjetivo também, né? Muito. Então, assim, se a empresa em tese adota medidas, né, aplica treinamentos, né, toma algumas cautelas, como identificar isso e o quão difícil isso é, né? É bastante complicado. Vamos avançar aqui nos nossos slides, que essa temática vai vir mais à frente um pouco, doutor Raul. Então, quais seriam os fatores de risco de doenças mentais relacionadas ao trabalho? É uma pergunta. O que é que pode desencadear o adoecimento mental de um trabalhador ou agravar um problema psicológico, de ordem psíquica, que ele já tenha, dentro dentro do seu trabalho, dentro da empresa onde ele milita, né? Qual é o papel das empresas, né? Aí eu coloquei aqui a questão da atualização do NR1, mais clareza, que vem trazer para nós mais clareza no enfrentamento de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. A finalidade das alterações da NR número 1 não é a fiscalização. A finalidade não é a arrecadação, não é a aplicação de multas nas empresas. A finalidade não é essa. Aliás, esta não é a finalidade de nenhuma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho. Não é. Obviamente que o Ministério do Trabalho vai aplicar as multas administrativas às empresas quando elas não se adequam àquelas diretrizes de segurança que estão estabelecidas nas NRs. Então, quando a gente... por isso, esse tempo, importantíssimo esse tempo que as empresas tiveram para se adaptar e que agora foi dilatado por mais um ano para se preocupar com essa temática. E não é à toa que nós estamos a toda hora cheio de... Os senhores sabem, são palestras, seminários, artigos científicos, entrevistas, e é um dos temas do momento. A questão da prevenção de riscos psicossociais e o enfrentamento ao adoecimento mental dos trabalhadores, né? Então, nós temos aí, nesse slide apenas ilustrativo, as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Elas regulamentam nada mais, nada menos do que os artigos 155
os artigos da CLT que tratam da segurança do trabalho. E a Constituição Federal, artigo 7º da Constituição Federal, traz lá uma série de comandos que devem ser efetivados do ponto de vista das normas infraconstitucionais, né? E o Ministério do Trabalho ele tem por delegação legal a função de regulamentar especificamente situações concretas. Por autorização legal, vê que o artigo 155, combinado com o artigo 200 da CLT, é o que dá ao Ministério do Trabalho o poder-dever de regulamentar algumas atividades. Atividade em minas, atividades em hospitais, com contato com riscos biológicos, né? Atividades em altura, atividades no calor, atividades a céu aberto, né? Riscos químicos, o trabalho com produtos químicos, riscos físicos, né? O risco de choque elétrico, por exemplo, o risco de uma queda, o risco, enfim. E aqui agora, incluindo, que não estava claro na NR1 não era explicitado, os riscos psicossociais, né? Com a finalidade com a finalidade preventiva, da gente trabalhar essa questão da prevenção do adoecimento mental, né? Podemos passar aqui. Bom, e o que são riscos psicossociais do trabalho? Aqui apenas uma indicação, um conceito básico, mas bem objetivo, né, digamos assim, para a nossa apresentação aqui. Referem-se à probabilidade de um trabalhador sofrer danos ou prejuízos à saúde mental, decorrente da exposição a fatores relacionados à organização do trabalho. Então, um risco psicossocial seria um fator dentro da organização do trabalho na qual o trabalhador está inserido dentro de uma empresa, adotado por dentro de uma empresa, e que aquilo ali poderá desencadear problemas relacionados à sua saúde mental, que a gente vai ver agora mais à frente, a questão dos fatores, né? Bom, nós podemos até pular isso aí que nós já falamos, sobre a questão do gerenciamento dos riscos. Fator de riscos psicossociais e organização do trabalho. Bom, a organização do trabalho dentro da empresa, que também a NR1 já trazia a questão da prevenção dos riscos ergonômicos, e os riscos ergonômicos tratam da organização do trabalho, da logística do trabalho. Como é que o trabalho se desenvolve dentro de uma corporação? A NR17 é quem traz essas diretrizes e essas orientações da organização do trabalho, tá certo? Então, para nós operadores do direito, e aqui, porque esse slide eu às vezes tenho que adaptar esse conteúdo para vários públicos, como hoje, né? Hoje que a gente foi dar uma palestra dentro de uma empresa para líderes, né? Para chefes de departamento, chefe de setor de RH, como o doutor Daniel destacou aqui na fala dele. Então a gente tem que adaptar um pouco a linguagem, mas aqui, como nós estamos falando para operadores do direito, fica até mais fácil para mim, né? Então veja bem, nós temos que primeiro conhecer, fica aqui o desafio, primeiro temos que conhecer, ler a NR número 1 para compreender. A NR número 1, ela traz conceitos gerais, ela traz diretrizes gerais, que são aplicadas em todas as outras NRs. Entendeu? E com relação aos riscos psicossociais, então, por exemplo, a NR, com relação ao trabalho com produtos químicos, trabalho com altura, trabalho com ambiente quente, calor, essa coisa toda. Então, você vai na NR1, nas diretrizes gerais, e na NR específica, que trata daquele tema, né? Sugiro, inclusive, para os próximos programas, que vocês tragam um técnico de segurança do trabalho, um auditor fiscal do trabalho, que possam trazer elementos mais técnicos, né, com relação a essa análise, essa dinâmica. Que, na realidade, é a prática deles que coloca no papel o que é necessário. Né? Mas que nós, doutor Daniel, nós como operador do direito, nós advogados, juízes, procurador do trabalho, a gente precisa dialogar com esses profissionais, porque a gente tem muito a aprender do ponto de vista da prática. E eu fico imaginando assim na advocacia empresarial, o advogado que está lá dentro da empresa, acompanhando, ouvindo as demandas chegando para ele, as dúvidas chegando, e muitas vezes o profissional não conhece, está alheio ao conteúdo daquelas normas e tudo tal, e esses profissionais eles podem nos ajudar a gente aclarar. Eu tenho aprendido muito com
com esse contato mais direto com os técnicos de segurança do trabalho, engenheiro do trabalho, sabe, médico do trabalho, auditor fiscal do trabalho, porque é uma outra ótica, é uma ótica mais técnica que vem nos auxiliar no trabalho hermenêutico e no trabalho de compreensão dos processos, né? Nós que estamos ali mais voltados para a aplicação da lei, né? Para a aplicação da lei nas ações judiciais, nas defesas e nos julgamentos. Né? Inclusive no dia a dia, se você prestar atenção, o depoimento de uma técnica de segurança ou de um técnico de segurança, ele é um dos mais convictos que se tem no dia a dia. Mesmo aquele que está com medo, está nervoso na hora, ele é o que solta melhor o que estava acontecendo, o que não estava acontecendo. Eu percebo isso, dos técnicos, tanto quando eu estou por um lado como pelo outro. Técnico de segurança, para mim, do ponto de vista como advogado, acredito que o juiz vai absorver muito mais aquele caso através do técnico de segurança. A gente até aprofunda mais as instruções, né, com esse público. Então, o que eu queria destacar com relação ao slide anterior, não pode deixar nesse aí, é a leitura da NR1 e a leitura da NR17. Por quê? É dentro da dinâmica que está posta lá na NR17 que nós vamos identificar, que nós vamos controlar, que nós vamos observar os riscos psicossociais, né? Bom, aqui são os fatores, aqui é uma lista, não é exaustiva, né? Ela é uma lista exemplificativa de alguns pontos que nós colocamos aqui, porque isso quando você trata de adoecimento mental, isso é o mundo, né? Mas aqui nós temos alguns fatores, por exemplo, sobrecarga de trabalho. Aqui eu não estou falando de jornada de trabalho, não estou falando de excesso de jornada. Eu estou falando de sobrecarga de trabalho, que digamos assim, o aumento de responsabilidades ou a grande quantidade de responsabilidade que é depositada em cima de um trabalhador e exigido dele que ele dê conta de tudo aquilo. Né? Mesmo que não haja uma jornada de trabalho importante fazer essa diferenciação. Exatamente. Então, por exemplo, às vezes você tem um trabalhador que ele tem ali dentro as atribuições X, Y, Z, e aí depois você acrescenta ali a L, a M, e a T, e aquilo ali, ele vai se preocupar em dar conta daquilo ali, muitas vezes vai conseguir no início, depois vai passar a não conseguir, ou então ele não vai conseguir, e isso realmente poderá gerar para ele uma situação de frustração, uma situação de... E aquilo aí começa a arranhar dentro da empresa, e aí ele começa a não dormir mais direito, e aí você... Então é preciso... Então aquilo ali se transforma, digamos assim, se transforma não, aquilo ali é um indicativo, é um fator de risco que tem que ser observado dentro da empresa. Então um bom gestor de uma empresa, um bom líder, ele vai dizer, cara, esse cara ele é top, essa menina, essa moça, ela é maravilhosa, ela dá conta de tudo. O problema é que nós colocamos uma carga excessivo de trabalho, de responsabilidade sobre ela, e ela não está mais dando conta de nada. Né? Então, esses são os fatores, né? Os indicativos. Né? Assédio moral, que é muito, para nós, por exemplo, na Justiça do Trabalho, é um tema que vem muito, né? O assédio moral, e aí é um mundo que nós poderíamos ter um podcast só sobre isso, né? Só sobre assédio moral. Verdade. Porque aqui eu não vou nem começar a exemplificar, dar exemplo de casos, porque se eu fizer, a gente não avança aqui. Mas o assédio sexual, tudo isso aí tem que ser trabalhado dentro das empresas para ser eliminado. Né? Compreender o que é o assédio moral, isso tem que ser eliminado dentro de uma corporação. Ela pode ter 5 empregados, 10 empregados, 20, 1.000 empregados, 5.000 empregados. A empresa tem que ter uma política, ela tem que ter uma dinâmica, ela tem que ter um plano de ação para que esses tipos de fatores não existam dentro daquela corporação. Assédio moral, assédio sexual. Agora o assédio político era uma coisa que é uma realidade nova, que de 2018 para cá a gente passou a conviver, né, de empresas exigirem dos seus colaboradores que os seus colaboradores tenham a mesma orientação política e até da concretização do voto de acordo com o entendimento ideológico do gestor, do patrão, dos donos da corporação, o que é um absurdo, né? Mas são os fatores, né? Metas excessivas, metas, obviamente, todo estabelecimento tem metas, né? Nós no judiciário temos metas, né? Metas pesadas que a gente tem que cumprir. O problema está de como você gerencia o cumprimento de metas, né? Metas excessivas, muitas vezes inatingíveis, então isso pode gerar adoecimento nos trabalhadores, porque eles vão se sentir impotentes, incompetentes, e aí começam a ser maltratados, muitas vezes,
emocionalmente, ali nos relacionamentos internos dentro da empresa com a chefia, e isso realmente é um desencadeador de ansiedade, de depressão, de baixa autoestima e por aí vai, né? Burnout, por aí vai. Rigor na cobrança da produtividade, tratamento com rigor excessivo, né? Que é aquela questão da subordinação do trabalho, né? Que é aquele elemento fático-jurídico, né? Aquela subordinação, aquele conceito de subordinação personalíssimo que está completamente ultrapassado, né? A coisa do imperativo, né? Exatamente, o Faça. imperativo, é fácil, o chefão, vá lá, sou eu que mando aqui, né? Então, se um líder que age dessa forma, ele é um fator de risco psicossocial dentro de uma empresa. Então, isso tem que ser observado. A questão, hoje eu bati muito nesse ponto na palestra que demos hoje de manhã, dentro da empresa, é muito importante que se saiba escolher os líderes. O líder, e aí, numa linguagem mais simples de fábrica, de trabalho do dia a dia, o chefe. É o chefe da seção, é o chefe do departamento, é o chefe da equipe, que hoje agora tem essa linguagem, o líder, né? O colaborador, o líder, é uma coisa muito... Não sei se o doutor percebe no dia a dia, que normalmente o líder ele é um companheiro lateral de trabalho, que agora, só passa a ser líder. Então, assim, a importância das corporações escolherem bem a liderança, fazer um processo de seleção e treinamento constante. O líder, ele detém uma autoridade, ele exerce uma autoridade junto aos seus liderados. Obviamente, se eu tenho uma equipe de 10 pessoas que trabalham comigo, eu sou o chefe, eu sou o líder, eu sou a referência. Eu tenho uma autoridade para corrigir, autoridade para exigir o cumprimento de uma meta, autoridade para mudar um processo. Olha, não faça mais assim, faça dessa forma. Autoridade para chamar atenção. Olha, você está procedendo de forma errada contra digamos assim, o ordenamento da empresa, o código de ética da empresa. Então, o exercício dessa autoridade poderá ser um fator de risco de adoecimento mental dos colaborados e do próprio líder também, né? É importante a pessoa entender que a autoridade não se confunde com autoritarismo, né? Que eu acho que é completamente diferente, né? Então, assim, o verdadeiro líder, ele tem esse poder de gerenciar, de distribuir ali as atividades de uma forma sem exercer essa hierarquia, né? Esse modo já ultrapassado, né? Que o senhor exemplificou agora há pouco. Exatamente, doutor Raul, exatamente. Então, na sequência aqui dos fatores de risco, nós temos a ausência de suporte para bem desenvolver o trabalho, né? Conflitos interpessoais, né, dentro da empresa, falta de autonomia no trabalho, condições precárias de trabalho, aí são condições mesmo de logística, condições físicas, né? Você trabalhar no dia a dia ali é onde você tem restrição de ir a banheiro, por exemplo, onde você não tem água potável para beber, onde você não tem um local para almoçar, para o intervalo, para comer. Então, isso também contribui, né? Baixas recompensas, o despreparo de gestores e administradores, né? Que foi um ponto que agora eu ressaltei bastante, né? Bom, nós temos também outros fatores que aqui não vamos desenvolver, mas eu trouxe aqui esses temas que podem ser orientativos, né, dentro das nossas atividades. Outros fatores relevantes que podem se constituir como fatores de risco psicossociais no mundo do trabalho. Trabalho e tecnologia, né? Nós estamos vivendo uma disrupção muito forte no mundo corporativo, no mundo do trabalho, com o auxílio da tecnologia, né? Com a aceleração dos processos, o aumento da velocidade do conhecimento, né? Cada vez isso impacta na produtividade, porque se passa a exigir mais produtividade, né? Então, assim, essa relação trabalho e tecnologia é algo que a gente está muito a observar com bastante atenção, principalmente dentro daquelas empresas que trabalham mais com isso. Teletrabalho, né? O teletrabalho, que também um mundo, né? Poderia ter aqui um podcast só sobre o teletrabalho, mas veja o teletrabalho, o trabalhador ele está remotamente, né? O sistema da empresa, o computador, e não significa dizer que ele esteja numa situação confortável, porque o trabalho ele é todo controlado remotamente. Está previsto lá no artigo 6º da Constituição, da CLT, né? O trabalho é controlado de forma telemática, de forma informatizada. Tá aí os algoritmos da vida, né? Já temos notícias, inclusive,
Tivemos notícia aqui nos Estados Unidos de empresas controlando o trabalhador através de um sistema de câmera implantado no computador que é da empresa e que o trabalhador não sabia, né? Então, assim, como é que fica isso, né? A cobrança de produtividade dentro do teletrabalho, né? E aí, rapaz, sou eu comigo mesmo, eu mesmo e esse sistema, e eu tenho que dar conta, né? Então, isso pode ser um fator. Controle algoritmo, exigência de alta produtividade, informalidade, enfim. Bom, aqui são alguns, eu sugiro que tragam, eu dou uma sugestão aqui que tragam um médico do trabalho, um psicólogo do trabalho, para tratar sobre esses temas aqui, né? Que é o adoecimento mental, são estresse no trabalho, a depressão, a ansiedade, porque a ansiedade ela tem vários níveis, né? Tem uns transtornos de ansiedade. É importante, assim, é bom, para nós, é o que eu estou dizendo. Nós, operadores do direito, juízes, advogados, temos que dialogar com a psicologia agora. Nós temos que nos interessar por leitura de psicologia que tratam desses temas. Não é que a gente agora vai virar um expert em ansiedade, depressão, não é isso não. Mas nós precisamos ter um mínimo de compreensão para que possamos enfrentar, do ponto de vista jurídico, e até os casos concretos que nós pegamos, que nós julgamos, para a gente ter uma compreensão maior. Eu confesso, aqui eu vou fazer uma confissão pessoal, como juiz. Depois que eu passei a trabalhar, que eu fui convidado pelo presidente do tribunal, na época, doutor Durval, para integrar o trabalho seguro como gestor, juntamente com o doutor Franzé, que estava saindo, e depois veio a doutora Regina, foi quando eu passei a me interessar mais, a estudar mais sobre esse tema saúde e segurança do trabalho. E eu confesso, doutor Raul, doutor Daniel, que eu mesmo me surpreendi no início e continuo me surpreendendo a cada dia de como é que eu, formado em Direito há 25 anos, juiz há 15, 17, agora fazia 18 anos, de tanta coisa que eu não sabia, que eu vim aprender, que eu estou aprendendo agora. E acho que nós temos que ter essa humildade dentro dos desafios e mergulhar nos estudos. A compreensão desses temas é um desafio para os operadores do direito, é um desafio para a advocacia. E aqui nós sabemos que, por exemplo, nos bancos da faculdade, quando eu fiz direito, eu estudei direito na Unifor, eu não tive uma disciplina de segurança e saúde do trabalho. Fui ter um contato com essa matéria mais direto quando eu fui estudar para o concurso para juiz do trabalho e procurador do trabalho, na época que eu fazia os dois. E ainda penso eu que ainda hoje, dentro da academia, eu sou professor de Direito do Trabalho e sou professor de Processo do Trabalho, e eu pergunto, rapaz, onde é o capítulo aqui de saúde e segurança do trabalho? No mínimo, ali você vai dar uma aula ali de 2 horas para uns alunos sobre saúde e segurança do trabalho. O que é que um aluno do curso de Direito poderá aprender numa aula? Então, assim, é um índice, né? É um indicativo. Aí você vai dizer, olha, esse tema é importante, vocês procuram estudar isso, etc, coisa e tal. Mas é uma deficiência também do ponto de vista da academia. Só que para agora, com essas exigências, olha o desafio que é para a advocacia. Mergulhar nesses temas, estudar esses temas. Aqui fica até os parabéns pela preocupação da Comissão de Direito do Trabalho de estar trazendo essas temáticas inovadoras para que a gente possa debater, né? Sem dúvida, né? Porque, assim, existe um diálogo aí interdisciplinar, né? Então, como o senhor bem colocou, tem muita coisa aí que foge ao conhecimento jurídico propriamente dito, né? Que a gente tem que buscar realmente entender, né? São questões multifatoriais, né? Que envolvem outras ciências, enfim. E essa busca pelo conhecimento é muito válida. Bom, os deveres, aqui eu destaquei aqui, deveres dos empregadores, né? Ações de prevenção de riscos, né? O princípio da prevenção, eliminar, reduzir ou controlar os riscos, como eu volto a dizer, isso já era feito com bastante ênfase para os riscos químicos, físicos, ergonômicos, biológicos, e agora para esses riscos que nós estamos aqui tratando, os riscos que estão presentes em fatores de adoecimento mental dos trabalhadores.
Quando você trata da saúde do trabalhador, agora eu posso até falar nisso agora, antecipando, quais são os sinais, por exemplo, dentro de uma empresa, de que ali precisa ser analisado, observado, que fatores psicossociais, de risco psicossocial poderiam estar ali presentes. Por exemplo, a alta rotatividade de empregados numa empresa. Por quê? Chama atenção. Chama atenção. E nós, como advogados e como juízes, as causas que chegam para... Porque eu tô com... peguei 20 ações agora de uma empresa tal, tudo tal. Aí tu vai olhar a carteira de trabalho, o sujeito trabalhou 4 meses, 5 meses, 9 meses, 1 ano e 1 mês. É pouco tempo. É diferente quando você pega uma empresa que você observa... Você tem um olhar diferenciado. Quantos anos de trabalho o senhor tem lá? 20. Deve ser uma boa empresa. E o trabalhador também deve ser um bom empregado. Porque para você ter uma relação duradoura assim... E aí você tem empresas que realmente fidelizam o trabalhador. E isso não é à toa. Isso é porque aquela empresa ela tem um programa que faz com que o trabalhador goste de trabalhar ali. Se sinta bem. Né? De maneira geral. A questão da rotatividade... Eu não estou falando da rotatividade por questão sazonal, não, de produtividade sazonal, não. Que nós sabemos que tem empresas que tem períodos que a demanda é maior, então tem que contratar. Não estou falando disso, é normal, isso é tranquilo. Eu estou falando da rotatividade porque realmente a empresa não sustenta os trabalhadores. Porque você tem uma empresazinha, uma lojazinha com 5 empregados. O sujeito vai lá, trabalha 8 meses e não quer mais. E aí vem os conflitos, que muitas vezes terminam na onde? Na Justiça do Trabalho. Né? Então, os conflitos internos o tempo todo dentro de um departamento, dentro de um setor daquela empresa, aquilo é um sinal que a coisa não está... O alto índice de licenças médicas, de atestados médicos, de faltas ao trabalho. Vamos falar falta sem justificação. O sujeito simplesmente não vai trabalhar. A queda da produtividade, né? A falta de interesse coletivo. A falta de interesse coletivo dentro de um setor, o setor estava bem, de repente não está mais. Por quê? O que está acontecendo? Então são sinais que devem dar um sinal de alerta para os gestores, para os administradores, para a assessoria jurídica, né? E por aí vai. Vamos passar. Então, aí tem mais coisa, a questão do envolvimento organizacional, gestão de RH, se preocupar com isso, buscar profissionais qualificados da psicologia, medicina, técnica de segurança do trabalho. Não é, por exemplo, nessa questão da atualização do plano de gerenciamento de riscos de uma empresa, a ANR não exigiu a participação direta de um psicólogo, por exemplo. Mas eu entendo, tenho dito isso, nós temos defendido essa bandeira da importância e da necessidade, por exemplo, dentro de uma minha empresa tem 100 trabalhadores, 100 empregados. Eu agora vou ter que atualizar meu plano de gerenciamento de riscos. Eu vou ter que fazer uma avaliação. Existem esses riscos, esses fatores dentro da minha empresa? Qual é a metodologia que eu vou adotar para identificar esses riscos, se é que eles existem? Quem é que tem capacidade técnica para auxiliar nesse processo? É o engenheiro do trabalho, é o técnico de segurança do trabalho. E como nós estamos falando de adoecimento mental, estamos falando de fatores que podem desencadear depressão, síndrome de burnout, ansiedade. Como é que nós não vamos ter um profissional da psicologia para assessorar a empresa nesse processo de avaliação? Ou um médico do trabalho, se for uma empresa maior. Eu sei que tem um problema do custo, que é isso que o empresariado ressalta muito, né? Minha empresa tem 50 empregados, como é que eu vou contratar um psicólogo? Mas aí você tem que criar alternativas, né? Você contrata uma assessoria que possa trabalhar com a elaboração desses planos, que aí ele vai trazer o pacote completo, né? Da assessoria jurídica, do psicólogo, do técnico de segurança. Então, eu acho até que é um mercado também que já tem aí, a gente já sabe que tem as empresas especializadas nisso, em recursos humanos, né? E que podem se especializar cada vez mais com esses novos desafios, né? Vamos em frente. Desafios no âmbito judicial. Lista atualizada das doenças relacionadas ao trabalho. Recentemente, o Ministério da Saúde atualizou essa lista em 2023. Né? Inclusive, a síndrome de burnout agora é considerada uma doença... Incluída. Foi incluída na lista.
né? Depois que a OIT já tinha dito, né? Veio tardiamente, né? Mas a OIT já tinha reconhecido a síndrome de burnout como uma doença do trabalho. Mas, bom, enfim, veio tarde, mas está aí, né? Já está aí. Tem outras doenças relacionadas à saúde mental que estão incluídas lá, que nós precisamos. Eu me surpreendi quando eu fui ler. Tem a portaria do Ministério da Saúde, é enorme, está lá. Mas que nós, operadores do direito, o juiz, advogado, temos que ter isso do lado, porque na hora que você chega o cliente para lhe relatar um fato, e etc. Às vezes ele traz lá um atestado médico que tem o diagnóstico dele. Então é consultar se aquilo ali que está lá incluso na lista, né? E eu te confesso que eu peguei pouquíssimas petições iniciais, digamos assim, onde o advogado vem dizer que, olha, inclusive essa doença que o meu cliente tem, ela está inclusa na lista e aí o juiz já vai olhar aquilo ali, e aí com outra... Rapaz, é mesmo, tem certeza? Ali nós já podemos dar um novo direcionamento aos quesitos da perícia, aos quesitos da perícia, né? A instrução do processo, entendeu? Então, assim, por isso a importância do conhecimento, né? Dessa legislação, embora seja mais técnica, mas é o que eu te falei, é um desafio para nós, né? Problema do nexo causal, né? Obviamente, o trabalhador está com depressão, ele tá com 20 anos que trabalha na empresa e agora está com depressão. Foi por causa da empresa. Não é bem assim. Não é bem assim porque o trabalhador está exposto a riscos psicossociais para além dos muros da empresa. Sem dúvida. Nós estamos expostos a riscos psicossociais num relacionamento amoroso. Nós estamos expostos a riscos psicossociais num ambiente, num clube onde nós participamos, na universidade onde nós lecionamos, na universidade onde nós estudamos, na escola onde nossos filhos estudam. Então, em todos esses anos, na igreja que nós participamos. Estamos lá expostos a um assédio moral, a um assédio sexual, a uma perseguição, a uma diminuição constante da sua pessoa que te leva a uma depressão, a uma ansiedade, certo? A questão do nexo causal é fundamental. E aí, doutor Raul, esse é um elemento, assim, digamos assim, fundamental, fundante dentro das ações judiciais, né? Por exemplo, né? Porque você vai ter que provar o nexo causal. Meu cliente desenvolveu ansiedade, desenvolveu uma depressão, ele tá com síndrome de burnout, é por causa do trabalho, o que é? Aí vamos lá, vamos investigar. Né? E dentro do plano, lá no plano administrativo dentro da empresa, olha, nós temos aqui uma empresa com 500 empregados. Olha, nós temos aqui 10 empregados afastados pelo INSS. Por quê? Fulano está com depressão, e o outro com ansiedade, e o outro com síndrome de burnout, e o outro... Digo, rapaz, isso é um sinal que vamos investigar isso, se dentro da nossa corporação nós estamos contribuindo com essa situação, porque isso vai acabar dando problema para nós. Né? Isso é uma questão tão delicada que, assim, processualmente, às vezes os laudos periciais, não sei se o senhor já se deparou com essa problemática, muitos deles sequer são conclusivos. O sujeito diz assim, em outras palavras, não, se o reclamante comprovar a situação que ele está narrando na inicial... É a questão do nexo, né? A causa, ou a concausa. Ele está acometido. Exato. Então, assim, essa questão do ônus da prova pesa muito, especialmente em problemas de natureza psicológica, que tem essa questão multifatorial, né? Então, vem do trabalho ou não vem... O trabalho contribuiu para surgir ou para agravar. O ASO, né? O atestado de saúde ocupacional, que muitas vezes ele é feito de qualquer jeito, numa consulta de 5 minutos, que o trabalhador vai para... 10,50. Né? Entendeu? 10,50, 5 minutos. Pois é, né? 5 minutos. Então, penso que as empresas poderiam ser mais, digamos assim, exigentes com os profissionais que fazem essa análise do laudo admissional para incluir ali... digamos assim, as situações pré-existentes, né, do trabalhador. Até para a segurança da própria empresa. Para a segurança da própria empresa. Não é que aquilo vá ser, e aí tem que ter cuidado com isso, não é que aquilo ali vá ser um fator que quando ele vai para o ASO, ele já está admitido.
Né? Uma coisa é o processo de seleção. Não, mas vamos lá, você já tomou, o senhor tem problema de depressão, já fez algum tratamento e tal. Então, assim, isso, muitas vezes esse histórico não vem. Então, vamos lá, o sujeito já foi contratado, o trabalhador já foi contratado numa empresa e já desenvolvia, tinha tido antes problema de depressão, ou já estava com um problema daquele, mas estava se recuperando, estava apto para trabalhar, e etc, coisa e tal. Isso vem depois, dentro do curso do trabalho, a se desenvolver novamente, tudo tal. É relacionado à empresa? Quantos processos eu, particularmente, já julguei, dizendo que não. O trabalhador realmente está doente, ele tem um problema de saúde mental, isso é indiscutível. Agora, dizer que isso está relacionado ao trabalho, não é essa questão do nexo, né? Do nexo. Porque não pode ir por esse extremo, porque muitas vezes vem muitas ações que vêm com... Você coloca ali dentro o que se chama de... Bota todo o gato dentro do balaio, né? Os brancos, os pretos, os amarelos, de olho castanho e tudo tal. E não é assim, não é dessa forma. Então, é preciso analisar o caso, né? E de fato, eu costumo dizer assim, eu fui advogado, né? Inclusive estou aqui, né, nesse prédio, nessa casa aqui na Livre Barreto, que foi aqui onde eu recebi a minha OAB, né? Foi um dos dias mais emocionantes da minha vida. Mas nós, o advogado, ele é o primeiro julgador de uma causa. O advogado, ele é aquele que primeiro olha, é aquele que primeiro se depara com os fatos, analisa e julga. Ele diz, rapaz, aqui no meu entendimento, pelo que diz a lei aqui, eu entendo que tu tem direito a isso. Então, é um primeiro julgamento. Isso tem que ser feito com muita responsabilidade nessa área da responsabilidade civil, por danos morais, por reparação material, moral. Isso tem que ser feito com muita responsabilidade. Né? Podemos passar para a gente já indo para finalizar, né? Então, as empresas terão que fazer essa adequação do plano de gerenciamento de risco de forma imediata. Isso já era para estar pronto agora em maio, né? Mas ainda tem até maio do ano que vem. Não justifica mais o atraso e não justifica mais o adiamento dessa norma, né? Da NR número 1. Treinamento de gestão de RH, isso é fundamental. Atuação jurídica de prevenção, nós estamos falando aqui a importância da advocacia, né? A advocacia preventiva, assessoria empresarial, né? O papel dos sindicatos, né? Outro dia eu dei uma palestra só para os sindicatos de trabalhadores. E eu dizia, olha, vocês estão se preocupando com isso? Estão estudando essa temática? Estão vendo que se na categoria que vocês representam, como é que estão os números lá, como é que estão as queixas dos trabalhadores? Os sindicatos têm que se preocupar com isso. E também o sindicato patronal, no sentido de ajudar e dar suporte, principalmente as micro e pequenas empresas, que muitas vezes realmente não têm muitas condições financeiras de ter um suporte de médico do trabalho, de técnico de segurança do trabalho, isso, aquilo, outro. Então, penso eu que as associações empresariais e os sindicatos patronais poderiam desenvolver muito esse papel junto aos seus associados, né? E a inclusão de determinadas normas, né, nas convenções coletivas de prevenção, mesmo que esteja lá na NR, mesmo que seja já uma obrigação da empresa, mas cada setor, doutor Raul, cada categoria tem muitas particularidades que muitas vezes a legislação não alcança. Necessidades específicas que o sindicato sabe, porque ele é o representante daquela categoria. Então vamos negociar para incluir determinadas normas nas convenções coletivas, nos acordos coletivos, de prevenção, de eliminação, prevenção e controle dos riscos psicossociais. Então, por isso que eu digo, é um desafio também para a advocacia sindical, né? Nós temos, inclusive, a comissão de direito sindical na OAB, né? Que é capitaneada hoje pelo Dr. Paulo Henrique, né? Gente boa, né? E o Ministério do Trabalho, aprimoramento da fiscalização, que foi aquele tema que você colocou agora há pouco, que vai passar, de fato, Eu entendo, inclusive, que essa fiscalização... Outro dia eu estava conversando com a auditora fiscal do trabalho, no meu entendimento, essa fiscalização ela já poderia vir sendo feita e já poderá ser feita. Mas acredito que o Ministério do Trabalho não fará exatamente em razão do adiamento formal, né?
para entrar em vigor a NR número 1. Esse meu entendimento é um entendimento polêmico, né? Eu devo ressaltar aqui. A fiscalização ela não vai acontecer, penso eu, antes de entrar em vigor as alterações da NR número 1. Pode passar, doutor Daniel. A atuação do Ministério Público do Trabalho, né? A atuação do Judiciário, falei muito aqui, a importância do estudo do tema pelos profissionais do direito, falei aqui, administração, psicologia, um olhar especial pela academia também eu já ressaltei aqui, né? E era isso, muito obrigado e estamos à disposição sempre da OAB. Maravilha, doutor Neto. Nós só temos a agradecer a sua participação. Eu queria que o senhor falasse um pouco, assim, rapidamente, nosso tempo aí é um pouco exíguo, mas no caso da empresa cumprir essas disposições normativas, né? No caso da empresa fazer um trabalho, assim, exitoso nesse sentido de prevenção, como que isso pode mitigar uma eventual pretensão indenizatória? Na prática, na sua experiência como magistrado, como isso pode influir no arbitramento de uma indenização, na fixação da responsabilidade da empresa? Doutor Raul, essa pergunta foi excelente. Olha, não tenha dúvidas. Olha, as grandes empresas, elas já vêm investindo, assim, essa é uma percepção minha, né? As grandes empresas, elas já vêm investindo muito pesado na segurança e saúde do trabalho. Mesmo, né? Eu vejo esse problema mais agravado nas médias e nas pequenas empresas. Nas médias e nas pequenas empresas. Claro, existem também outras grandes empresas, eventualmente. Agora, quando numa ação trabalhista vem lá uma petição inicial e com um pedido indenizatório de responsabilidade civil, que isso é o campo da responsabilidade civil, como você muito bem ressaltou, e quando vem uma defesa que vem toda documentada, com todas as exigências dos planos, dos programas, os documentos que é o PPRA, o PCMSO, o PPP, o plano de gerenciamento de risco, e as ações que a empresa implementa, treinamentos, palestras, serviço de acompanhamento psicológico, que muitas vezes tem, entendeu? Ouvidoria, que é uma coisa que eu não falei aqui, não deu tempo. Uma empresa que tem uma ouvidoria, as empresas maiores. Quando, o trabalhador, o senhor reclamou isso na ouvidoria, essa questão do assédio moral, o senhor alega que o gestor tratava o senhor com palavra de baixo calão, com isso, aquilo, outro. Que providência a empresa tomou? O senhor registrou, eu registrei, mas não fizeram nada. A empresa diz, nunca registrou. Então, se o trabalhador registrou isso na ouvidoria, claro, muitas vezes você tem ali essas intervenções são anônimas, né? Muitas vezes são anônimas, né? Dentro da empresa, mas o trabalhador não deveria ter um comprovante de que ele procurou, aquilo não deveria ficar documentado. Gerar um protocolo. Um protocolo, porque isso é importante para a empresa. E muitas vezes eu vejo a empresa chegar e dizer assim, doutor, de fato, ele procurou a ouvidoria e a ouvidoria fez isso, que essa é a pergunta que a gente faz. E o que foi que a empresa fez? Vocês receberam uma denúncia de um gestor que assedia moralmente os trabalhadores, está aqui, eu vi aqui 1, 2, 3 testemunhas, essa não é a primeira ação. O que a empresa fez? Doutor, nós dispensamos por justa causa fulano. Esse funcionário aí que o senhor, que ele está mencionando, não é que a empresa esteja reconhecendo que houve, mas a empresa está dizendo, olha, isso ouviu, isso aconteceu e tal. Você não tem nenhuma dúvida que aquilo ali vai ser levado em conta, imagino eu, pelo judiciário. Né? Ou ao menos é uma tese de defesa. Olha, nossa empresa tem trabalhado nisso aí, veja nossas ações, veja isso, veja aquilo. Né? Então, agora, você tem uma ouvidoria em que nada fica registrado, o que foi? Você recebeu uma denúncia contra um líder de setor. O que foi feito? Nós chamamos... Isso ficou documentado? Ficou registrado? Em quê? Então, é aí que acho que entra uma boa assessoria jurídica para orientar, como é que nós procedemos dessa forma? Nós estamos com um problema aqui na empresa. Como é que a gente resolve isso aqui? Para a gente se resguardar juridicamente. E penso que aí entra o papel do advogado.
do advogado da empresa, da assessoria jurídica, dizer, olha, rapaz, vamos agir dessa forma, rapaz, vamos conversar com o técnico de segurança do trabalho, rapaz, vamos fazer uma reunião interdisciplinar, o chefe do jurídico, o técnico de segurança do trabalho, o psicólogo da empresa, rapaz, chama aqui o chefe do setor de RH, vamos conversar sobre isso, como é que a gente pode encontrar um melhor caminho. Então é isso, né? Eu penso que não vai eximir a empresa de responsabilidade, mas vai atenuar, né? Vai atenuar, sem dúvidas, né? Porque afinal, a empresa ela responde pelos atos dos seus prepostos, mas isso aí vai diminuir o impacto financeiro, né? A empresa vai estar trabalhando não só a questão de buscar evitar uma litigiosidade, mas também de reduzir esses passivos trabalhistas, né? Essas condenações. Fora a produtividade no dia a dia, que vai aumentar, né? Sem dúvida. Existem inúmeros estudos, né, de grandes empresas multinacionais que, inclusive, têm um retorno daquele, é o chamado negativo, né? O dinheiro negativo, que sai por conta de brigas internas, problemas interpessoais, e que esse dinheiro ele vira positivo com produtividade. O tema é instigante, né? O tema aí comporta diversos episódios, diversas discussões, mas para o momento de hoje era isso que a gente tinha a trazer nessa contribuição para a advocacia trabalhista, para as pessoas que estão realmente nos assistindo. E dizer mais uma vez que é uma honra, doutor Raimundo Neto, ter o senhor aqui conosco. Agradecemos assim a sua gentileza, a sua disponibilidade, a sua prestabilidade, né? A forma como o senhor nos atende, né? O senhor costuma dizer que é um grande parceiro da advocacia nesse sentido, porque o senhor realmente sempre busca contribuir, o senhor é uma pessoa acessível, de diálogo fácil, né? Eu acho isso muito válido e muito importante. Então, mais uma vez, muito obrigado. Doutor Daniel, também agradeço aqui a sua participação, contribuindo aqui no diálogo, nos debates. E é isso, pessoal. Por hoje é só. Aguardem o nosso próximo episódio. Vem muita coisa boa por aí.